Amém. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. A graça e a paz. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2. Amém? Diz assim a Bíblia. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que foram transformada em vinho sem saber de onde viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Esse sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os discípulos creram nele. Amém, irmãos. No capítulo 2 de João, começa aqui os milagres operados por Jesus. João registra 7 milagres com o objetivo de que as pessoas não olhassem somente para os milagres, mas para que elas pudessem olhar além dos milagres. Tanto que João vai chamar esses milagres de sinais ou sinal. O que é um sinal? O sinal direciona. O sinal, ele orienta. O sinal, ele aponta. Se você estiver andando e vê uma placa, hospital 50 metros à frente, você não para ali, não é verdade? Você caminha rumo ao seu objetivo. Você vê uma placa, Lagoinha, chega ali na praça, vê Lagoinha, daqui a 100 metros, 200 metros, você não para ali, você continua andando, ou seja, esse é o objetivo do sinal, está te apontando para algo. A gente não chega no sinal e para ali, a gente não fica parado ali no sinal, de fato está nos apontando para algo. E aqui, nesse sentido, os milagres de Jesus, eles são chamados de sinais, porque eles estão chamando a atenção para Jesus. Os milagres não são um fim em si mesmo. Eles não acabam ali. Eles estão apontando para Jesus. Eles querem direcionar para Jesus. Os sinais têm esse objetivo. Aponta para Jesus. Aponta para a pessoa de Jesus. Aponta para a obra de Jesus. Irmãos, os milagres, ou quando você receber um milagre da parte de Deus, não pare naquele milagre. Aquele milagre tem um propósito. Aquela ação do Senhor na sua vida tem um objetivo. De fato, supre ali uma necessidade. Mas não deve parar ali. Quem que já recebeu o milagre do Senhor aqui? Deixa eu ver. Você já recebeu um milagre do Senhor. Você que recebeu um milagre do Senhor, não fique naquele milagre, porque o milagre, ele quer te apontar para Jesus. É um sinal. Quem que espera um milagre do Senhor aqui? Deixa eu ver. Nós queremos um milagre, nós esperamos do milagre, mas quando o milagre chegar, quando o Senhor agir na sua vida sobrenaturalmente, não fique ali, mas olhe para o autor, olha para o autor da bênção, não fique parado na bênção. O milagre tem esse objetivo, é um sinal, ele direciona, ele aponta. Nós não devemos nos concentrar somente nas bênçãos, mas no autor da bênção, irmãos. Esse é o objetivo do sinal. O Senhor age na nossa vida sobrenaturalmente, mas Ele quer que a gente ame mais a Ele.
Ele age na nossa vida de maneira sobrenatural, mas para que a gente possa amá-lo mais, confiar mais. Nós não devemos receber o milagre, irmãos, e nos esquecermos de Jesus. O Senhor age sobrenaturalmente na nossa vida, passa o dia, passa o tempo, daqui a pouco nós estamos esquecendo de quem nos deu a bênção, de quem nos libertou, de quem nos salvou, de quem fez aquilo que somente o Senhor poderia fazer, e nós nos esquecemos daquele que fez de fato, irmãos. Milagre é um sinal. E olhando para o contexto, irmãos, dessa passagem aqui, o objetivo desse milagre específico era despertar fé nos discípulos. O objetivo desse milagre aqui era despertar fé naqueles que seguiam a Jesus. Era revelar a glória de Jesus, de que Jesus era o Messias, do que os judeus estavam aguardando, de que Jesus era o Filho de Deus, de que Jesus era o Deus encarnado. O objetivo desse texto é esse, mas, olhando para o texto, nós podemos aplicar aqui e ver aqui alguns princípios, fazer algumas aplicações. Eu queria que você nessa noite olhasse comigo aqui os versículos e analisasse comigo. No versículo 1 o texto diz: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Caná da Galileia, irmãos, era uma vila pequena que ficava próximo a Nazaré. E o casamento ali, provavelmente, era de conhecidos da família de Jesus. Provavelmente o casamento ali era conhecido ali da mãe de Jesus. Então o texto fala que Jesus e os seus discípulos, o que eles foram? Convidados. Jesus foi chamado para estar. Irmãos, essa é a nossa maior necessidade. Olhando para o texto, eu percebo que nós devemos clamar Jesus para estar. Jesus é a nossa maior necessidade para viver, irmãos. Nós devemos chamar Jesus para estar, porque a presença de Jesus é aquela que nós mais precisamos. Não é um conforto que nós temos que nós precisamos de fato. Nós queremos conforto. Podemos ter conforto, mas sem a presença de Jesus vai ficar faltando algo na nossa vida. Não são os bens que de fato nós precisamos em primeiro lugar, mas é a presença de Jesus. A gente vê tanta família, irmãos, uma confusão, e aparentemente tem tudo, mas está faltando o quê? A presença de Jesus, irmãos. A presença de Jesus é capaz, aos olhos do mundo, aquela família não tem nada, mas a família está totalmente suprida porque tem Jesus. Aos olhos do mundo, aquela família lá pode estar passando a maior necessidade, mas aquela família está desfrutando da presença que excede qualquer circunstância, irmãos. A presença de Jesus. Nós não podemos ter a presunção de querer organizar a nossa vida, de querer planejar a nossa vida, de fazer planos sem clamar por Jesus. No que depender de nós, irmãos, nós fazemos. No que depender de nós, nós devemos planejar. Mas nós não devemos fazer todas as coisas sem clamar por Jesus. Por quê? Porque Jesus, de fato, se Ele quiser, Ele pode curar, irmãos. Jesus, onde Jesus está, a libertação. Onde Jesus está, a transformação. Onde Jesus está, aquilo que é impossível ao homem fazer, começa a ser possível, porque Jesus está, irmãos. Em o nome de Jesus, as pessoas são transformadas. Em o nome de Jesus, se Deus quiser, as circunstâncias são transformadas, irmãos. Por quê? É a presença de Jesus. Ele faz aquilo que nós não podemos fazer se for da vontade dele. E Jesus, ele foi convidado aqui para o casamento. Irmãos, Jesus está no lugar, e quando ele está, nada é impossível para Deus, irmão. Nada é impossível. Onde Jesus está, meus irmãos, tudo pode acontecer. Se Ele quiser, Ele pode fazer, irmão. E nós andamos aqui nessa vida crendo nisso. Nós andamos aqui tendo essa esperança. E Jesus aqui, Ele estava nessa festa, e o versículo 3 diz: tendo acabado o vinho. Percebe, irmãos, que Jesus, Ele estava no lugar. E Jesus, no lugar, não brindou aquelas pessoas.
Jesus estava no lugar e aquelas pessoas estavam com um problema naquela situação, naquela circunstância. Jesus estava no lugar aqui e o versículo 3 diz, acabou o vinho. Por quê, irmãos? Nós temos problemas na vida. Nós passamos por adversidades. Jesus, na sua vida, não te blinda, não te coloca em um lugar que você não vai passar dificuldade. Não te coloca em um lugar em que você não vai ter problemas. Jesus, na sua vida, não vai te colocar em um lugar que você não vai sofrer, irmãos. Na verdade, pelo fato de seguir a Jesus, talvez você sofra. Mas só de sermos seres humanos, nós passamos por aflições, sofrimentos, dores. É comum a todo ser humano, sim ou não, gente? Jesus estava no lugar. Você, como filho de Deus, também pode experimentar a escassez. Você, como filho de Deus, também fica doente. Você, como filho de Deus, também passa necessidade, irmãos. Mas há uma diferença. Jesus está no lugar, irmãos. Se Jesus ele não nos privar, não nos livrar daquele sofrimento, a graça dele será suficiente na nossa vida, porque ele está conosco, irmãos. E aqui o problema era o vinho. E o versículo 3 continua falando, tendo acabado o vinho, e a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Essas festas de casamento costumavam durar cerca de uma semana, irmãos. E durante essa semana, aqueles que estavam organizando essa festa, eles tinham a obrigação de sustentar aquelas pessoas. Durante toda a semana, alimentar os convidados. Por algum motivo, o texto não é claro. Maria aqui, ela se achou responsável por aquela situação. Ou ela achou que era de responsabilidade dela. Por quê? O texto diz, e a mãe de Jesus disse, eles não têm mais vinho. E olha, irmãos, Maria, de alguma forma, se achou responsável por aquela situação. O que ela faz? Ela vai para aquele que tem o poder de resolver a situação. Ela tem um problema e ela vai naquele que tem o poder de resolver aquele problema, irmãos. Onde nós estamos indo? Quem nós estamos clamando? O que nós estamos pedindo e para quem nós estamos pedindo? Maria, irmãos, sabia quem era Jesus. E ela foi atrás daquele que pode resolver todos os problemas. Às vezes, irmãos, nós estamos vivendo aqui. Nós temos as dificuldades. Nós passamos pelas adversidades. E o último a saber, na verdade, ele sabe de todas as coisas, amém, irmãos? Mas o último a sair da nossa boca é o pedido de clamor e ajuda a Jesus, irmãos. Todo mundo já sabe da nossa situação, mas nós não dobramos os nossos joelhos e clamamos para aquele que tem o poder de resolver aquela situação. O poder de resolver e mudar aquelas circunstâncias. Maria sabia disso. Você sabe, irmão, quem é aquele que tem o poder de resolver a situação da sua vida? Você sabe quem é aquele que pode mudar a sua história, irmãos? Ou você sabe só na teoria? Você foi transformado pelo Senhor, sim ou não, irmãos? Você está aqui porque você foi transformado pelo Senhor. Você está aqui porque Ele transformou a sua vida. Você tem um coração hoje que não tinha. Por quê? Sobrenatural, obra sobrenatural do Senhor. E aquele que fez isso na sua vida, te livrou do império das trevas e te transportou para o reino do Filho de seu amor, tem poder de fazer todas as outras coisas na sua vida, se assim Ele quiser fazer, irmãos. Esse Deus é o seu Pai Celestial. Esse Deus que você conversa com Ele. Esse Deus que você tem livre acesso, irmãos. Ele age sobrenaturalmente e continua agindo. O milagre que nós estamos vendo aqui é para nos fazer perceber que Ele continua vivo e que Ele continua operando sobrenaturalmente na nossa vida. O texto diz que acabou o vinho e Maria foi falar com aquele que tem o poder de transformar aquela situação, irmãos. Jesus, Ele tem poder. Jesus, Ele continua agindo. Jesus, Ele continua transformando. Como eu falei, irmãos, se Jesus ele não agir, a graça dele será suficiente para nos sustentar, irmão. De duas uma, você tem um pedido ao Senhor, você tem um clamor ao Senhor, você está passando por uma necessidade. Se o Senhor não alterar ou não tirar de você aquele sofrimento, a graça dele será suficiente na minha vida e na sua vida, irmãos. Quem lembra do apóstolo Paulo? Orou 3 vezes para que o Senhor retirasse aquele sofrimento. Ele chama de espinho na carne, nós não sabemos exatamente o que era, mas ele rogou 3 vezes ao Senhor. O que o Senhor respondeu a ele? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, irmãos. Quando nós estamos fracos, nós estamos fortes, irmãos. Por quê? Maior é aquele que está em nós. Nós não andamos aqui pela força do nosso braço. Nós somos habitados pelo Espírito Santo de Deus e Ele nos sustenta, Ele nos fortalece, Ele nos encoraja. Se fosse por nós mesmos,
nós não conseguiríamos caminhar, irmãos. E Maria falou com aquele que tem o poder de agir e de sustentar. Com aquele que tem o poder de transformar. E se não transformar, ele tem o poder de fortalecer, irmãos. Esse Deus que nós clamamos. Esse Deus que nós servimos. E o versículo 4, respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Maria sabia quem era Jesus. E queria que Jesus dissesse a todos quem ele era naquele momento. Perceba, Maria vai até Jesus. E olha a resposta de Jesus, irmãos. Parece dura. Que temos nós em comum, mulher? A minha hora não chegou. Por quê, irmãos? Maria sabia quem era Jesus e queria que Jesus agisse conforme a vontade dela. Maria tinha uma necessidade, mas queria que, por exemplo, Jesus já se revelasse de forma total quem ele era, mas não era chegada a hora ainda. Não era chegada a hora ainda da sua glorificação. Jesus ainda ia realizar muitos milagres. Iria completar o seu ministério. Então perceba, Maria tinha uma necessidade. Ela foi a pessoa certa, mas no momento ela queria que aquela necessidade resolvesse da forma que ela desejava, irmão. Talvez a maneira de Jesus agir na nossa vida não é no nosso tempo. Talvez a hora de Jesus agir na nossa vida não é no nosso momento, irmãos. Nós pedimos a Deus, nós clamamos a Deus, então talvez a maneira certa não seja a nossa maneira e talvez o tempo certo não seja o nosso tempo. O que nós fazemos, irmãos? Nós levamos a Deus e nós confiamos que Ele sabe o momento certo de agir. Nós levamos a Deus e nós andamos crendo que Ele sabe a hora certa e Ele sabe como agir, irmãos. Nós levamos a Deus as nossas necessidades e a gente deve orar. Se o Senhor permitir, nós clamamos. E se Ele quiser fazer, Ele vai fazer aquilo que é impossível aos nossos olhos. Mas se Ele não quiser fazer agora, e se Ele quiser nos fazer esperar, ou se a resposta dEle for não, e nós, irmãos? A graça dEle será suficiente na nossa vida, irmãos. A graça dEle vai nos sustentar, irmãos. Sustenta. Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Muitas vezes nós não sabemos o que vai acontecer, irmãos. Mas independente disso, que o Senhor nos ajude a confiar. Nós não sabemos o dia de amanhã, mas aquilo que depender de nós, que possamos entregar a Ele e confiar. Maria tinha um pedido, tinha uma necessidade, irmãos. Foi até Jesus. No primeiro momento ela quis que aquele problema se resolvesse da maneira que ela queria. Jesus falou, não é minha hora ainda. Mas Jesus deixou ela desamparada, irmãos? Não deixou. Assim também como não deixa você, assim também como não deixa a mim. O salmista diz, irmãos, ainda que pai e mãe me abandonem, o Senhor me acolherá, irmãos. De um jeito ou de outro, Ele nos acolherá, irmãos. Olha o versículo 5. Parece que Maria entendeu. Depois dessa resposta de Jesus, disse Maria aos serviçais, façam tudo o que Ele lhes mandar. No primeiro momento, Maria aqui, ela é repreendida, e agora parece que ela entrega e confia. Às vezes é só isso que nós precisamos fazer, irmãos. Clamar ao Senhor e confiar, como eu falei. Clamar ao Senhor e entregar, irmãos. Às vezes nós entregamos e fica segurando, né? Senhor, eu entrego, mas está segurando. Senhor, eu entrego, mas assim, deixa eu tentar explicar para o Senhor que eu queria que fosse dessa forma aqui, irmão. Ou a gente entrega ou não entrega. Ou a gente confia ou a gente não confia, irmãos. Maria, ela falou, façam tudo que Ele lhes mandar, irmão. É isso que a gente precisa fazer. Entregar e confiar na vontade. Entregar e confiar nos planos do Senhor. É fácil, amor? Entregar, irmãos, e ter a certeza que a vontade dele, mesmo que a gente não entenda, é boa, agradável e perfeita. Irmãos, é o desafio da nossa vida, irmãos. Irmãos, um dia eu ouvi uma frase e eu achei essa frase muito forte. O maior desafio do cristão é andar com Jesus, muitas vezes não sentindo nada. Muitas vezes não acontecendo nada, mas mesmo assim continuar confiando no Senhor, irmãos. Quando a gente recebe do Senhor e Ele nos dá, Ele nos presenteia, é bom demais, irmãos. É uma bênção, Ele faz isso. Mas se Ele não quiser fazer, irmãos, a gente continua confiando. E se Ele quiser fazer do jeito dele, irmãos, a gente continua crendo, irmãos. Sendo fortalecidos pela graça dEle. Pela graça dEle. Olha o versículo 6. Ali perto,
havia 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Jesus disse aos serviçais: encham os potes com água. E encheram até a borda. Eles deram uma ordem, irmãos. Perceba que não houve nenhum questionamento da ordem de Jesus. Eles só obedeceram. Maria disse: obedeça a ele em tudo que ele disser. Olha a ordem de Jesus. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água, e os encheram até a borda. O que estava faltando no casamento, irmãos? Vinho. E Jesus, ele dá uma ordem que parece que é um pouco absurda. Enche os potes com água, irmãos. Estava faltando vinho e Jesus manda trazer água no texto aqui. E eles não questionaram. Eles não ficaram com dúvida. O texto não mostra. Eles não mostram para a gente que eles discutiram entre eles, irmãos. Eles só obedeceram a ordem, mesmo que para eles parecia uma ordem absurda, irmãos. E muitas vezes, obedecer a Jesus vai requerer de nós uma fé somente, irmãos. Obedecer a Jesus, irmãos, vai requerer de nós confiança somente, irmãos. Às vezes Jesus vai nos mandar fazer algo que para nós às vezes não parece muito sentido. Às vezes Deus vai permitir algo na nossa vida que às vezes para nós não parece muito sentido, não faz muito sentido, irmãos. Olha a ordem de Jesus e eles só obedeceram e graças a Deus por isso, irmãos. Isso mostra para a gente que muitas vezes nós não precisamos entender, irmãos. Nós precisamos confiar em Deus. Nós não precisamos fazer cálculo, colocar na ponta do lápis. O João coloca na ponta do lápis lá, ele tem projeto lá, engenheiro. Coloca na ponta, a Dura também. Mas nós, irmãos, fé. Nós não precisamos colocar, fechar certinho. Nós temos fé, irmãos. Que aquilo que se o Senhor quiser fazer, Ele vai fazer, mesmo que a gente não entenda. Mesmo que a gente calcule e fale assim, gente, isso não vai dar certo. Mas se o Senhor tem uma palavra para você, irmãos, está baseado na palavra. Se Ele te falou algo e tem amparo bíblico, irmão, continue crendo. Se for da vontade dEle, Ele vai realizar. É aquilo que parece impossível aos nossos olhos, irmãos. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Não precisa a gente entender, só crer. Só confiar, irmão. Você tem uma palavra do Senhor, irmãos? Continue firme. Se você tem uma palavra do Senhor, continue crendo, irmãos. A ordem parecia absurda, mas é assim que o milagre acontece na nossa vida, irmãos. É caminhando, obedecendo e confiando, e o milagre pode acontecer, irmãos. É nosso dia a dia. É caminhando, obedecendo e confiando, e o milagre acontece, irmãos. Jesus deu uma ordem, e eles foram, mesmo em cima de uma ordem aparentemente absurda. Continue caminhando, continue obedecendo. Continue confiando, que se Deus quiser, Ele vai fazer, mesmo que os seus olhos não consigam enxergar. Esse é o nosso Deus, a quem nós servimos. Esse é o nosso Pai Celestial. Ele está vivo, irmãos, amém? Ele continua agindo e andando no meio da sua igreja. E o versículo 8, então lhes disse: agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. Aqui o milagre já tinha acontecido, irmãos. O texto diz: agora leve um pouco de vinho ao encarregado da festa. A gente não sabe se já estava caindo vinho nos potes ou se virou vinho no caminho. Mas aqui o ponto é que aquela necessidade já havia sido atendida. A gente percebe, irmãos, que os milagres de Jesus, eles atendem necessidades específicas, sendo dando vista ao cego, sendo fazendo o surdo ouvir, acalmando tempestades, alimentando os famintos. Nesse caso aqui do texto, a gente viu que foi atender uma necessidade de uma família e seus convidados, a fim de que essa família não passasse vergonha. Supriu a necessidade. Qual que é o objetivo? Despertar a fé dos discípulos para quem era Jesus. Irmãos, quando o Senhor realizar algo sobrenatural na sua vida, não se esqueça do Senhor. Quando o Senhor mover na sua vida, não se esqueça daquele que fez, irmãos. Como a gente vê isso no nosso meio. Às vezes a gente clama ao Senhor por tantas coisas, e a gente julga que foi o Senhor quem deu, mas quando Ele dá, nós nos esquecemos do autor da bênção, do dono da bênção. Eu não sei qual que é a sua necessidade,
Mas eu sei, irmãos, que o agir de Deus na minha vida e na sua vida deve apontar para Jesus. O que acontecer na sua vida de algo sobrenatural tem o objetivo de nos aproximarmos mais de Deus. Para que a gente tenha mais relacionamento com Deus. Para que a gente seja mais íntimo de Deus. Tudo que o Senhor fizer na nossa vida, se você julgar ser obra sobrenatural de Deus, se aproxime mais. Clame mais a Ele, irmãos. O milagre, como eu disse, ele aponta, ele é um sinal, ele não é um fim em si mesmo. Por isso que nós contamos, é um testemunho. Tantas coisas que o Senhor fez na sua vida e eu tenho certeza que ainda fará. Mas não se esqueça de quem faz todas as coisas na sua vida. Às vezes você está de uma forma hoje, você precisa de tanta coisa. O Senhor pode suprir todas as suas necessidades. Mas Ele continua sendo o seu Senhor e Salvador. Às vezes você está clamando por tantas coisas, o Senhor pode suprir essas suas necessidades terrenas. O Senhor nos salvou da condenação eterna. Ele pode fazer todas as outras coisas, mas se Ele fizer, irmão, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, amaremos ainda mais a Ele, irmãos. Que o Senhor nos ajude, que a nossa resposta seja sim. Irmão. O milagre é um sinal, irmãos, e deve apontar para Jesus. Para Jesus. Finalizando, o versículo 9 diz: E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubesse os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo. E olha a explicação que o encarregado achou, versículo 10. Todos servem o primeiro vinho. Todos servem primeiro o melhor vinho. E depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Aqui, eles acharam que o noivo tinha quebrado o protocolo e deixado o melhor vinho para o final, irmão. Mas não foi isso que aconteceu. Mas é isso que muitas vezes acontece, eu já falei isso aqui, irmão. Nós queremos muitas vezes pegar algo sobrenatural e explicar naturalmente. O mundo muitas vezes faz isso. Acontece algo sobrenatural e quer colocar na ponta do lápis. Quer calcular, irmão, o sobrenatural foi Deus quem fez. O mundo pode achar que é algo do acaso, mas nós sabemos em quem nós temos crido, irmão. E nós estamos bem certos que Ele é poderoso. Irmão. O mundo pode achar que é obra do acaso, mas nós sabemos quem é o nosso Pai Celestial e que Ele tem todo o poder e autoridade. O mundo pode achar que é circunstância, coincidência, mas nós cremos num Deus que age sobrenaturalmente na nossa vida. Haja vista todos nós aqui, irmãos. Estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados. Que diria nós, irmãos? Eu, há 15 anos atrás, sábado à noite na igreja, irmão, domingo à noite na igreja, você. Irmãos, se isso não é poder de Deus, o que é? Isso prova que Ele existe, que Ele é vivo, que Ele é real. E que Ele age sobrenaturalmente na minha vida e na sua vida, irmãos. Versículo 11 diz: Esse sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. É o sinal, irmãos. O texto diz, esse sinal miraculoso, esse milagre como um sinal mostrou para os discípulos. E mostra para nós hoje que Jesus, irmãos, Ele é Emmanuel, Deus conosco. Jesus estava naquela festa. Teve problema, mas Ele continuou ali. Teve dificuldade, mas a presença de Jesus era real. E Jesus mostra para nós nessa passagem que Ele é o Deus Todo-Poderoso também. E Ele transforma água em vinho. Ele é o Deus Todo-Poderoso que ressuscita os mortos, se Ele quiser. Ele é o Deus Todo-Poderoso que cura o enfermo. Ele é o Deus Todo-Poderoso que acalma as tempestades, irmãos. Ele é o Deus Todo-Poderoso que faz uma pessoa nascer de novo, assim como fez comigo e fez com você. Esse é o nosso Pai Celestial. Esse é quem te guarda, irmãos. Esse é quem te protege. Esse é quem está com vocês no vale da sombra da morte, irmãos. Aquele que tem um controle da história em suas mãos. Esse é o seu Pai Celestial. Será que pode ficar de pé no seu lugar, irmãos? De duas uma, irmãos. Ou o Senhor nos livra do sofrimento, ou Ele nos sustenta, irmãos.
ou a graça dele é suficiente. Você tem experimentado a graça do Senhor aqui? Que possamos experimentar ainda mais, em nome de Jesus.